Fala galera do Rádio Oposto, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Há algum tempo eu venho percebendo uma mudança das solicitações do que os colegas querem lá no nosso canal do Instagram e muita gente pedindo dicas de como se posicionar no mercado de trabalho, pedindo temas sobre como empreender no mercado da radiologia, muitos colegas passando dificuldades com burnout, com momentos difíceis na residência, com dificuldade para estudar para a prova de título, né? Muitos dos nossos alunos estudando para a prova de título de especialista já têm família constituída, né? Tem filhos, tem esposas, tem maridos, e todos os desafios que essa vida de responsabilidades demanda, né? Uma vida maravilhosa, mas que demanda uma maturidade e um equilíbrio entre as diversas facetas de contato com as outras pessoas. Então a gente vem percebendo uma demanda crescente desse tipo de perguntas, e eu decidi gravar um vídeo que é dicas que eu gostaria de ter recebido dos staffs ou de outras pessoas muito importantes que passam pela nossa vida, né? Então, o que aconteceria se você tivesse recebido dicas valiosas lá no começo da sua carreira, né? Obviamente, eu não tenho a audácia e não é o objetivo aqui que isso seja interpretado a ferro e fogo, né? De forma rígida. A ideia é apontar alguns caminhos e direções que, ao longo dos 17 anos de formado, eu tateei, errei, aprendi, retrocedi, remodelei e coloquei em frente. Vamos lá, nos próximos minutos vou mostrar algumas coisas que podem ajudar a te dar alguns insights. Se você olhar na internet, você vai encontrar um monte de forma de dividir o tempo, de separar em pilares, de como organizar a vida, né? Olhar a vida de uma forma mais pragmática para que você consiga organizar os pontos que você precisa dar atenção. Uma coisa que é fato é que, independente se você é um R1 ou dono de uma grande corporação e controla mais de 40, 50 magnetos, tem uma coisa que é igual para todo mundo, né? O dia tem 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para todo mundo, né? Então, saber manejar o tempo é importante. Mas uma vez que você está pensando em manejar o tempo, você precisa refletir sobre: eu vou manejar o tempo e investir o meu tempo de que forma? Quais são os grandes blocos que eu preciso analisar, quais são os grandes blocos que eu preciso desenvolver para que eu possa render o meu melhor nas áreas e alcançar os meus objetivos. Então, eu abordo essa estratégia dos pilares dividindo isso basicamente em 4 pilares. Você tem o seu pilar profissional, o seu pilar de relacionamentos, a sua saúde, que é o terceiro pilar, e um pilar que eu vou denominar aqui de espiritual ou relacionado ao servir, né? Ao fazer pelo outro, ao olhar para as coisas do alto. Deixar um pouco as nossas preocupações terrenas de lado e olhar para cima, né? Você tem várias formas aí, no Brasil a gente tem várias religiões. Eu particularmente sou católico, era um católico de IBGE até um ano atrás, e agora, graças a Deus, sou um católico. E vamos abordar agora esses pilares para trazer alguns insights para vocês. Bora lá. Profissional. Quando a gente está falando de profissional, né, naturalmente a gente está incluindo várias coisas, né? A gente está falando do seu financeiro, da sua relação com o dinheiro, o tempo que você investe na sua profissão para ter um retorno financeiro, para que você possa sustentar a sua família, para que você possa se sustentar, para que você possa
se dá o direito ao luxo de ter algumas coisas, de viajar, de passear, de ter um carro que você acha interessante, de sair para jantar, de fazer cursos que complementem o seu aprendizado, de poder dar aos seus filhos e familiares condições melhores do que as que eles tinham. Então isso aí vai envolver tudo isso. Nesse pilar é importante você ter em mente que existe um equilíbrio, né, entre quanto você põe de tempo e quanto você retira de dinheiro nisso. É importante também você saber manejar o dinheiro que você ganha. Então se você não gosta de estudar isso, você precisa procurar alguém que seja honesto, que seja responsável para que faça o seu dinheiro prosperar por você. Dentro do profissional, você precisa dosar o seu tempo, né? Que se você gosta de publicar, se você quer ser de fato um professor, quer lecionar, se você vai para o mestrado, para a área acadêmica, para o doutorado, pós-doutorado, o que você vai ler do ponto de vista intelectual, né? De outras áreas que não estejam relacionadas diretamente com a sua execução, por exemplo. A gente está falando de radiologia. Quais são os outros cursos paralelos que podem te alavancar dentro da profissão de radiologista? Você precisa falar, se você precisa se apresentar em público, então você precisa aprender a fazer isso direito. Se você tem um pouco da veia de gestão, né, quais são os cursos que vão potencializar você interpretar os dados de uma empresa, saber se ela está indo bem ou não, quais são os indicadores pertinentes para uma clínica, né? Quanto tempo o paciente fica numa recepção, quanto tempo ele demora para executar, qual é a hora ocupada diária. São vários conhecimentos que você pode ir agregando para que você se torne uma pessoa mais valiosa. Quanto você gera mais valor para o mercado, há uma tendência do mercado a te pagar mais por esse valor que você gera, né? Como é que você vai se apresentar, outro tipo de conhecimento, não só do jeito de falar, mas do jeito de se comportar, se você se permite estar envolvido em fofoca de corredor, fazendo comentários de colegas que não estão por ali por perto, qual o tipo de vestimenta que você usa, se você usa uma vestimenta adequada para o seu trabalho, que seja sinérgica com a profissão que você executa, ou se você permite que a sua vestimenta, com o seu jeito de se portar, ele pese contra você na sua área profissional. À medida que a gente for falando desses pilares, né, vocês podem ir comentando aí embaixo o que vocês acham. Se vocês gostarem desse tema, a gente vai trazendo mais discussões sobre esses pilares. Segundo pilar, pilar dos relacionamentos, né? E aí, principal, né, se você acompanha a gente há muito tempo, com certeza você já me viu falando do Matrix. E tem uma cena que ele vai ver o oráculo, né? E aí tem uma parte que está lá, uma placa, está em latim, que significa, no final das contas, ela diz a ele que é Know Thyself, conhece-te a ti mesmo, né? Então você precisa parar para analisar o seu comportamento, qual é o seu diálogo interno, como é que você se comporta, como é que você conversa com você mesmo, o que aquela vozinha que fica na sua cabeça fala para você quando ninguém está ouvindo, se ela diz que você vai conseguir, se ela diz que você vai falhar, se ela diz para você ter preocupação com o que os outros dizem. Tem algumas formas de fazer isso, né? Eu gosto muito daquela mais simplista ali, que separa as pessoas em colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, né? Eu, particularmente, sou um colérico. Então, à medida que você encontra formas de se analisar, você vai identificando as áreas da vida que você precisa dar mais atenção para evoluir. Então, ou mais importante que você entender de você mesmo é você prestar atenção no seu relacionamento com as outras pessoas, né? Com a sua esposa, com seus filhos, para você não correr aquele risco de ser o radiologista que, quando está no trabalho, fica pensando, pô, preciso levar minha família para a praia, preciso levar minha família para a praia. E quando você está na praia, você está lá, pô, eu preciso trabalhar, eu estou cheio de trabalho para fazer, o que eu estou fazendo aqui? Então, para você não correr esse tipo de risco, você precisa ter clareza de como é que você vai se relacionar com sua esposa, com seus filhos, como é que você se transforma num marido melhor para sua esposa, um pai melhor para seus filhos, numa esposa melhor para o seu marido, né? Como é que você se relaciona com seus pais, com seus irmãos, né? Muitas coisas, às vezes, que mágoas que a gente traz, coisas que a gente fez, que a gente não pediu desculpa, coisa que os outros fizeram e não pediram desculpas, como é que você maneja isso? À medida que você vai consertando isso tudo, né, trabalhando um pouquinho em cada pilar, sua vida vai melhorando como um todo, né? Se você tem um ciclo de amigos que você pode contar,
qual é a relação que você tem com eles, se essa relação está sempre relacionada ao consumo de bebida ou não está, o ideal é que não esteja, né, ou que esteja o minimamente possível. E os amigos, os colegas de trabalho, como é que você se relaciona com eles, né? Se você é visto como aquele médico que grita com todo mundo, que destrata todo mundo, ou um médico que trata todo mundo bem e consegue manter o respeito das pessoas sem ter que desacatá-las, né? Sem ofendê-las. Não usa a sua posição de líder naquele setor para pisar nos outros. Terceiro pilar, a saúde. Falando de saúde, aí se a gente pudesse pegar um pilar desse pilar, né, ou seja, desse tripé aqui, se a gente pega um pé só, cara, exercício físico, né? Se você for para a literatura médica aí, no dia que conseguirem colocar dentro de um comprimido todos os benefícios que se tem do exercício físico continuado, vai ter fila quilométrica para comprar esse medicamento, né? É lógico que a galera mais fitness aí vai discutir a importância da dieta em relação à importância do exercício físico. Uma coisa é fato, existe discussão sobre qual é a melhor dieta, mas de que o exercício físico funciona ou não funciona, se ele aumenta a longevidade, se ele reduz estresse, se ele reduz doenças crônicas, não existe dúvida nenhuma, né? E um pilar que muitas vezes a gente coloca de lado, né, e que eu tenho trazido lá no Instagram para a galera ver, é o pilar do sono, né, cara? A gente julga, a gente dá por garantido que a gente dorme bem, mas nem sempre é assim, né? Às vezes você acorda muito, você está sempre cansado, está dormindo pouco. E uma das coisas lá que o Peter Drucker, que é um dos pais da administração moderna, diz é: tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Então minha sugestão é que você mensure, né, que você meça aí o seu sono, que você avalie o seu sono para que você faça ajustes e consiga evoluir. Espiritualidade e servir, né? Então você pegar e seguir a sua religião, procurar entender um pouco mais da sua religião, né? Levar ela a sério, a sua relação com Deus, a sua relação com as coisas do alto. Se você é um ateu e não acredita em nada disso agora, como é que você canaliza isso para ajudar os outros, né? Como é que você serve aos outros fora da sua profissão? O que você pode fazer por eles, né? Independente da espiritualidade ou não, o servir aos outros, ou ajudar os outros que estão mais necessitados no momento. Você já deve ter ouvido isso antes e parece piegas ou clichê, né? Mas é curioso, né? Quando você de fato ajuda alguém, a sensação melhor que fica é em você, né? Porque às vezes é tão pequeno para você, às vezes é R$5, R$10, R$50, e que não vai mudar nada para você e às vezes muda muito na vida da pessoa naquele dia, naquela hora, né? Então, eu dou um exemplo meu, né? O colérico, ele tem muita dificuldade da esmola. Muita dificuldade da esmola. E eu cresci meio que ouvindo papai, que é colérico também, dizendo: cara, por que você vai dar esmola a esse cara aí? O cara devia ir trabalhar, ó. Por que você não compra uma balinha ali daquele que tá vendendo? Né? Eu cresci ouvindo esse tipo de coisa e não deixa de ter uma certa lógica envolvida. Mas ao mesmo tempo, se você parar para pensar, pode ser que aquela pessoa que está pedindo, ela não tenha nem condição naquele momento de trabalhar, né? De comprar uma garrafinha d'água para vender. E aí eu ouvi um exercício interessante que um cara polêmico, que é o Ítalo, né? Que é um psiquiatra. E ele falando: cara, pro colérico é o seguinte: vai no banco, saca 200 conto em nota de 2. E aí todas as pessoas, as próximas 100 pessoas que te pedirem esmola, você dá R$2. Porque R$2 não vai fazer diferença nenhuma pra você. Você dá R$2 e pronto. E não, se o cara vai beber, se o cara... Não quero saber o que o cara vai fazer. Dá a esmola e pronto. Você tá fazendo um tratamento pra você, não é pra pessoa. Esquece o dinheiro. E aí foi uma coisa que eu fiz e que me ajudou bastante na forma de olhar para ajudar o outro através da esmola, né? E a tratar um dos pontos aí da personalidade do colérico, né? Nesse pilar, eu acho que o importante é você estar atento
para que existem coisas mais importantes do que o que você está vendo aqui agora. Existem coisas mais importantes que a sua agenda de ultrassom, que é muito importante, mas tem coisas mais elevadas que isso. E para a gente terminar, né, com certeza alguém vai deixar aí a dúvida de como é que eu divido, como é que faz para dividir o tempo, como é que você concentra a sua energia. Cara, e se tem uma coisa que eu penso muito é que tem muito guru já na internet, né? Já tem muita gente aí subespecializada em um monte de coisa para dizer como é que as pessoas têm que viver a vida. Eu acho que às vezes um insight, né, de organização, de como que a gente olha para um problema, às vezes ele é mais importante do que a resolução da equação como um todo. Isso não é uma coisa fixa ao longo da nossa vida, né? Em determinados momentos, você vai precisar colocar mais atenção na sua saúde. Em determinados momentos, alguma espécie dos relacionamentos pode desandar e você vai precisar concentrar mais nele em detrimento das outras coisas. Eu acho que uma coisa que é muito importante da gente refletir é que você precisa encontrar a sua própria equação. As equações elas são individuais e elas vão variar ao longo da vida. Mas não corra tanto o risco de colocar atenção demais no seu pilar profissional, porque tem até um livro isso, eles fizeram até um estudo, se eu não me engano, a equipe de cuidados paliativos, acho que do Einstein, acho que já vi um vídeo desse. Se não for do Einstein, foi de algum outro hospital, né? Não quero treta com nenhum hospital, méritos a quem fez o vídeo e a quem publicou o livro. Esse foi um livro publicado em inglês, né? E depois gerou um paper. Que as pessoas que estão lá, né, na reta final, um dos grandes arrependimentos é, pô, teria trampado menos, teria trabalhado menos, teria aproveitado mais os outros pilares. Então, profissional é super importante. E eu acho que você tem que ser sagaz no seu trabalho, principalmente porque a gente trabalha ajudando a fazer diagnósticos muitas vezes complicados, né? Mas não fica perdendo tempo no seu trabalho andando à toa. Quando você for para lá, vai mentalizando que você vai ser o mais eficiente possível, que você vai executar o seu trabalho da forma mais rápida e correta que você puder, para que você tenha mais tempo para usar nas outras áreas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, clica no botão de like, confere se ainda está inscrito no canal. Se tiver algum comentário que seja pertinente, que vá ajudar outros colegas, deixa aqui embaixo, deixa sugestão de temas, tem algum pilar que você tem dificuldade, qual é o pilar que você tem dificuldade, se você conhece a divisão lá dos temperamentos, do colérico, do sanguíneo, do fleumático e do melancólico. Vai ser bacana a gente progredir com essa conversa. E a gente se vê no próximo vídeo.